noite. Queria convidá-los que você possa abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Vamos ler o versículo 18 até o versículo 20. Isaías 43, do 18 até o 20. Diz assim a palavra de Deus: Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não a percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhos de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Quantos podem dizer amém? Esse texto é muito poderoso e certamente Deus separou esse primeiro domingo do ano para nos dar uma palavra de esperança, no qual a profecia, a promessa dele aqui, a partir do profeta Isaías, é que ele está fazendo algo novo em nosso meio. Ele quer fazer algo novo na sua vida, na minha vida. Agora, para nós experimentarmos essas coisas que Deus quer realizar em nós e através de nós, é necessário que nós tenhamos algumas atitudes que venham colaborar com esse agir de Deus em nosso favor. E é sobre isso que nós vamos falar. Aqui a profecia, a promessa começa falando para nós não ficarmos nos lembrando das coisas passadas, não ficarmos apegados, com as coisas antigas. E isso me fez lembrar um programa que a gente assistia lá em casa um tempo atrás, na época que a gente tinha TV a cabo. Esse programa se chama Acumuladores. Alguém já assistiu, porventura, esse programa alguma vez? Pessoas que são acumuladoras. O tema real desse programa é acumuladores compulsivos. E na verdade, esse tipo de pessoa que acaba se tornando e se caracterizando por um acumulador compulsivo, isso se trata de uma doença. Isso não é normal. Na verdade, a medicina já qualifica isso como doença. Antigamente, ela era enquadrada como TOC, que fala do obsessivo compulsivo. Mas agora não, ela está classificada de forma separada e é um TAC. O que é TAC? Transtorno de acumulação compulsiva. Essas pessoas, elas adquirem um estilo de vida tão nocivo para si mesma, que elas podem chegar a morrer por causa disso. Elas acabam permitindo que o ambiente do entorno dela, como está na foto aqui, se torne algo tão grotesco, tão bizarro, que ela fica exposta a animais peçonhentos, a insetos repugnantes, a alimentos apodrecidos, a alimentos vencidos. E o que caracteriza essas pessoas é que elas não querem se desfazer das coisas antigas. Elas acumulam objetos velhos, objetos ultrapassados, objetos que não têm mais valor algum, objetos que não têm mais serventia, e elas se apegam a essas coisas e não se desprendem, porque no fundo elas pensam assim: vá que algum dia eu precise de algo que eu tenho aqui. E ela nunca abre mão. Obviamente, eu não vim falar aqui para vocês a respeito de objetos que você pode acumular na sua casa ou alimentos que você está estocando. Muito embora, se isso estiver acontecendo com você, você pode ligar o sinal de alerta que não é bom. Eu vim falar para vocês de acúmulos da alma. Coisas que não eram para estar guardadas no seu coração, na sua alma, na sua mente, e você não consegue se desprender, você não consegue libertar-se do passado. Coisas que não servem mais para a sua vida, não tem mais função, coisas que você não precisava mais carregar consigo. Mas por seus motivos, e eu quero te ajudar a se libertar desses motivos nessa noite, você continua carregando essas coisas. E assim como é tóxico, é nocivo para a pessoa que acumula em casa esses objetos ultrapassados, estragados, quebrados e sem valor algum, e faz tão mal para eles, essas coisas da alma são piores ainda.
E Deus está falando para nós, na sua palavra aqui, o profeta Isaías, que nós não devemos ficar nos lembrando das coisas passadas. É muito impressionante que a Bíblia, ela tem vários e vários ensinamentos a respeito de como nós devemos nos relacionar com o nosso passado. Nós não vamos ser negacionistas no sentido de dizer que não houve coisas no nosso passado que podem nos afetar. Houve. O passado é real. Muitas situações que você viveu, boas e ruins, foram reais, são reais. Mas a Bíblia nos ensina como a gente tem que lidar com essas coisas de um modo saudável. O que eu tenho aprendido sobre o passado é que o passado é apenas um grande mestre para nós. O passado nos serve para ensinar muitas coisas. E nada mais que isso. Nós não devíamos ser aquelas pessoas tão saudosistas, eu vou falar mais sobre isso depois, ou como aquelas que ficam sempre como se estivesse visitando o museu da sua própria vida. E apegada a essas coisas que para esse tempo não faz mais sentido para você, ou não deveria mais fazer sentido para você, enquanto você não se liberta delas. E amados, eu quero ler alguns textos da palavra, além desse que nós já falamos, de Isaías 43:18, que diz: não fique lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas. O outro texto, que é Miqueias capítulo 7:19, nos mostra como Deus enxerga o nosso passado. Principalmente aquele passado de pecados. Antes de Jesus entrar em nossas vidas, antes de sermos encontrados por Ele. E a Bíblia fala aqui nesse texto, Miqueias 7:19, diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quantos podem dizer amém? Na visão de Deus, se você já se arrependeu dos seus pecados, os confessou e os deixou, na visão de Deus, esse pecado nunca existiu. Ele já lançou nas profundezas do mar para ele não ter mais lembrança de quem você era antes. E quando nós entendemos que Deus, Ele, com toda a sua santidade, com toda a sua perfeição, Ele consegue nos enxergar nessa ótica, que agora nós somos seus filhos, lavados pelo sangue de Jesus, purificados de todos os pecados, e agora nós somos perfeitos na visão dEle. Por que você continua cultivando um pensamento, sabe, de acusação, de culpa? Por que você permite ainda que Satanás continue mentindo para você, e você não consegue acreditar que os seus pecados já foram perdoados por Jesus, que o sacrifício dele na cruz, uma das funções do sacrifício na cruz foi perdoar os nossos pecados? E aqui nós lemos que são todos os pecados. Como ser humano, normalmente nós classificamos o tamanho e a gravidade do pecado. Tem gente que acredita que os pecadinhos Deus perdoa, mas aqueles pecadões Deus não perdoa. Isso não é verdade. Porque o texto que nós lemos fala que todos os nossos pecados foram lançados nas profundezas do mar. Você pode dizer assim: todos os meus pecados? Se são todos, isso significa mesmo, são todos. Foi grave, foi sério, me trouxe consequências. Sim, todo pecado tem consequências. Mas a respeito do perdão, você que é um filho de Deus, você que já confessou os seus pecados, você que se arrependeu, você que deixou esses pecados antigos, em nome de Jesus, sinta-se perdoado, receba o perdão de Deus, seja liberto do seu passado pecaminoso. Isso não faz mais parte de você. E Deus te olha justamente dessa forma, completamente justificado pelo sangue de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus, um aleluia, um aplauso? Aquele que é digno de receber. Aleluia. Outro texto maravilhoso que a Bíblia fala sobre como lidar com o passado, escrito pelo apóstolo Paulo, está em Filipenses 3, versículo 13 e 14, que diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre esse versículo depois. O apóstolo Paulo, ele tinha
muita propriedade para falar sobre a sua relação com o passado. E ele escreveu muitas coisas a respeito disso. E o que eu aprendo, a primeira coisa que eu aprendo com essa profecia de Isaías, dizendo para nós nos esquecermos do passado, das coisas passadas, e nem ficar pensando nas coisas antigas, é que para isso acontecer, eu preciso de uma renovação da minha mente. Eu preciso permitir que haja uma renovação, já que a promessa de Deus é que Ele fará coisas novas ao meu respeito. Eu preciso entrar nessa sintonia espiritual com Deus, de deixar o meu passado para trás, de abandonar todo o peso que eu carregava antes, de deixar esse acúmulo de coisas inúteis que às vezes eu estou ajuntando no meu entorno para viver algo novo. Se você lembra da foto que nós colocamos agora há pouco, não sei se você olhou bem, mas a casa dessa mulher, ou a sala da casa da mulher, era tão abarrotada de coisas velhas, inúteis, podres, que ela não tinha espaço nem para se movimentar direito. A mesa, que possivelmente era a mesa da sua sala de jantar, estava totalmente coberta de coisas que não tinha nada a ver com o jantar. E por mais que ela pudesse adquirir coisas novas e amontoar ali, você entende que está tão cheio de coisas velhas, que até algo novo, recente, que poderia ser colocado ali, não iria fazer sentido, não ia se destacar, não ia ter função, ia se perder no meio de um montão de coisas velhas. É por isso que nós temos que abrir espaço em nossas vidas e pedir a Deus uma renovação do nosso entendimento. E é isso que o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Qual é a consequência de eu permitir ser transformado pela renovação da minha mente? Ele completa o versículo: para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Nós lemos na profecia aqui de Isaías: trazer algo novo para você. Mas para esse novo vir, eu preciso renovar o meu pensamento. E esse novo só entra quando eu quebro os laços com o passado. Quem está entendendo, diga amém. O apóstolo Paulo, eu disse que ele era especialista para falar sobre essa relação com o passado. E ele escreve também lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E ele escreve lá que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas o quê? Antigas, as coisas velhas ficaram para trás. E eis que tudo se fez novo. Esse novo de Deus acontece quando nós começamos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas tem uma condição para isso acontecer. Você precisa transformar a sua mente para que o novo de Deus possa surgir. Para que o novo de Deus possa se manifestar na sua vida. Então, é uma cilada muito grande, é um perigo muito grande quando você está preso em ressentimentos. Você sabe o que é ressentimento? Ressentimento é sentir de novo. Pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que se sentem magoadas todo o tempo, que não liberam aquelas pessoas que lhe fizeram mal. A vida é assim, nós somos atacados, nós somos afligidos, nós somos magoados, somos traídos por pessoas, mas isso é um fato que acontece. Agora, a decisão tem que ser minha, de largar isso para trás. Eu tenho que resolver isso e tocar a minha vida para frente. Mas tem pessoas que vivem ressentidas. Todo dia ela sente de novo a mesma dor, o mesmo trauma, as mesmas questões de quando aconteceu. E talvez isso aconteceu tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, e você não largou isso de lado ainda. Como é que Deus vai agir no novo, na sua vida, se você está ocupando todo o espaço da sua vida com lixo, com coisas velhas? Então você tem que renovar a tua mente. Você tem que limpar a tua mente. Quem está entendendo, diga amém. Ainda sobre o apóstolo Paulo e sobre a renovação da mente em relação ao passado, para que possamos viver o novo, eu vou repetir o texto de Filipenses capítulo 3, versículo 13, quando o apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. O apóstolo Paulo, como eu disse, ele tinha muita autoridade para tratar o passado.
Porque o passado dele foi horrível. Você lembra do passado do apóstolo Paulo, que a Bíblia relata que o nome dele era Saulo? E o Saulo era o perseguidor da igreja. O Saulo tinha o sangue dos mártires da igreja primitiva em suas mãos. Ele consentiu com a morte de Estevão. Ele prendia os cristãos. Ele era perseguidor do evangelho. Quando Jesus aparece para ele, pergunta: por que você me persegue? Imagina você ser considerado um perseguidor de Jesus. Era isso que ele era. E quando ele é confrontado por Jesus, Jesus não usa meias palavras. Jesus fala: você está me perseguindo. Quando você persegue a minha igreja, você me persegue. E ali ele tem um encontro com Jesus, se arrepende, a vida dele muda. Mas ele tinha marcas do passado. Aí ele escreve para os filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Será que ele teve amnésia? Será que ele bateu a cabeça no chão e esqueceu o seu passado recente? Não aconteceu isso com ele. E eu fiquei perplexo pensando sobre isso. Como que ele fala que ele se esqueceu de um passado que era tão real na vida dele, tão real que a Bíblia deixou escrito para nós? Não tinha como esquecer. Mas quando nós vamos ver o sentido real dessa palavra, o sentido original dessa palavra, esquecendo-me, significa esquecer intencionalmente. É decidir esquecer. Tem pessoas que, em relação a outros, como eu falei, a ressentimentos, a amizades, a pessoas que traíram, a resolver problemas no coração, elas ficam esperando algo mágico acontecer. Ficam esperando essa libertação dos traumas complexos e situações de relacionamentos que não foram resolvidos. Você espera acontecer do nada, mas não é assim que acontece. Tem que ser como o apóstolo Paulo escreveu: você tem que decidir esquecer intencionalmente. É uma postura que nós temos que tomar. A respeito de coisas da nossa vida, por exemplo, talvez o teu histórico familiar seja uma origem de uma família muito fracassada, de uma família que viveu na miséria, que ninguém nunca conseguiu estudar, ou progrediu profissionalmente, ou prosperou financeiramente. Quem sabe os casamentos dos seus antecedentes sempre foi um fracasso, terminava em divórcio, separação, talvez tenha crimes no meio da sua história familiar. O que você faz com esse passado? Você precisa se libertar disso. Você precisa decidir deixar isso para trás. Como? Através daquilo que Jesus fez por nós. Jesus já fez tudo que é necessário para que nós fôssemos libertos. A Bíblia fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. O que Jesus fez por nós já está consumado, foi o que ele disse lá na cruz, no seu último suspiro antes de morrer. Está consumado, a obra está feita, vocês são livres, vocês estão libertos. Agora existe uma coisa muito importante para a gente entender. Assim como no direito, por exemplo, no direito que se aplica no Brasil, existe algo chamado fato e outro chamado direito. Ou ao contrário, direito e fato. Espiritualmente, assim como legalmente no Brasil, nós temos muitos direitos. A Constituição é um livro de direitos e deveres. Agora, muitos dos direitos que nós temos, não desfrutamos, primeiro, porque não sabemos. Segundo, porque não reivindicamos. Talvez aqui no meio ou em casa tenha pessoas que já estão na fase de desfrutar dos benefícios do nosso sistema previdenciário. Já poderiam estar aposentados. Mas se você não for lá no INSS, ou seja, qual foi o órgão próprio para isso, levar a tua documentação e comprovar o teu direito, ninguém vai bater a tua porta e falar assim: agora você pode esperar que o dinheiro vai entrar na tua conta, você está aposentado. Não, você tem que ir lá requerer. Espiritualmente é da mesma forma. Quando nós renovamos a nossa mente, nós entendemos quais são os nossos direitos em Cristo Jesus para viver debaixo das bênçãos e da herança que Ele conquistou para nós. Quem está entendendo, diga amém. Mas para isso, o direito precisa se tornar um fato. Você precisa crer e se apropriar.
Eu tive um pastor, tempo atrás, que ele era muito bom pregando sobre libertação. E tinha uma palestra que ele ministrava, que ele dizia que Satanás era como um poceiro. Você sabe o que é um poceiro? São essas pessoas que ocupam indevidamente terras alheias e tomam posse ilegalmente e colocam lá seu acampamento. São poceiros. O que ocorre é que Satanás, assim, ele não tem direito sobre aquela propriedade, mas se tiver aberta e desprotegida, ele arma o seu acampamento e fala assim: agora me pertence. Então, se não houver o uso da força, de preferência a força policial, a força legal, no caso dos poceiros, para tirar esses invasores, ele vai ficar lá até tomar posse definitiva daquilo de forma ilegal. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Satanás é dessa forma. Nós já fomos salvos, libertos e abençoados por Deus através de Jesus, e é o nosso direito. Tem aquela canção antiga: é o nosso direito, é a nossa herança. Agora Satanás é um poceiro. Se ele tiver espaço, ele vai armar acampamento, e se você não expulsar ele à força, ele vai tomar posse de áreas da sua vida que Deus quer abençoar. Ele vai colocar lixo lá dentro, vai colocar coisas erradas onde não deveria, onde não pertence a ele, não deveria estar lá. Porque afinal, se você recebeu Jesus como Salvador e Senhor, você é um filho de Deus, e o teu corpo agora é o templo do Espírito Santo. Quantos são habitação de Deus? Quantos são casa de Deus? Santuário do Espírito Santo. Levante suas mãos, dê um glória a Deus, e ainda dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. A segunda coisa é que nós precisamos perceber as oportunidades que estão surgindo ao nosso redor. No versículo 19, na parte A, está escrito assim: o Senhor dizendo: eis que faço uma coisa nova. Quem crê? Amém? Deus falando para você: eis que eu faço uma coisa nova. E ele continua: agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não a percebem? E eu pergunto agora para cada um de vocês: vocês não estão percebendo que está tendo um mover de Deus querendo te abençoar? As pessoas que estão envolvidas no acúmulo, como nós vimos a foto, às vezes estão tão amontoadas de lixo que elas não têm uma visão nem da janela da casa. Ela não consegue ver o sol nascendo e a luz do sol raiando para dentro da sua casa, porque está tão amontoada, está tão sobrecarregada, está no meio de coisas imundas, sujas ali. Ela não consegue perceber que fora daquele ambiente horrível existe um mundo de oportunidades, de esperança, de expectativas novas, que Deus, o próprio Deus, a cada dia está criando para mim e para você e para aquele que nele crê. A Bíblia fala no livro de Lamentações que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E olha que coisa linda, a Bíblia fala que elas são novas a cada manhã. Significa que cada dia, cada novo dia, cada dia que amanhece, é um mundo de oportunidade que está surgindo para você. A misericórdia do Senhor nunca vence, ela se renova. E Ele te dá força, te dá sabedoria, te dá oportunidades, te dá relacionamentos, te dá, energia, te dá o Espírito Santo, te dá poder para você viver o novo de Deus. Mas se você não se desvencilhar de muitos lixos que você está carregando, você não consegue nem perceber que tem tantas oportunidades à sua disposição. Oportunidades para fazer novas amizades. Você renovar o teu círculo de amigos. Tem pessoas que não conseguem vencer ou se livrar de amizades tóxicas, nocivas, fica num relacionamento, namoros, que faz mal, que te coloca para baixo, que te amaldiçoa, que te prejudica, e tem uma ligação de alma maligna nesse relacionamento, que você poderia estar vivendo muito melhor sem isso. Mas tem pessoas que não conseguem jogar isso para o lado. Isso não está certo.
Porque enquanto você está carregando esses pesos desnecessários, você está deixando de experimentar o melhor de Deus. E eu quero profetizar nessa noite que Deus separou algo melhor para você nessa noite. Em relacionamentos, em finanças, em ministério, na vida com Deus, com seus filhos, em todas as áreas da sua vida, Deus tem algo novo. E a Bíblia fala, nós lemos que isso está acontecendo agora. Você não tem que ter a visão que é daqui a 5 anos, 10 anos, que Deus vai começar a mover. Ele está dizendo que isso começou agora. Hoje começou. Você precisa dar os seus passos, você precisa tomar postura. Você precisa tomar decisões hoje, para que Deus possa manifestar o que Ele já está fazendo. Está à nossa disposição. Eu estive falando nos cultos anteriores que tem, por exemplo, irmãos que têm sonho de abrir negócios, de abrir empresas, de empreender. E tem pessoas que estão presas em medos, sabe, paradigmas completamente sem sentido. E ele fala assim, eu vou esperar o ano de 2026, lá no final do ano, porque pode ser que mude o governo. Aí se mudar o governo, as coisas vão melhorar. E quando melhorar, eu vou ter coragem de abrir meu próprio negócio. Enquanto você está travado em circunstâncias que você não tem controle algum, ninguém que tem controle se vai mudar o tipo de governo que a gente tem. Nem no Estado, nem no governo federal. Mas a Bíblia está falando que Deus quer fazer algo agora. Enquanto você está travado em coisas externas que você não tem controle algum, tem pessoas passando no teu lado disparado. Porque ele sabe que Deus sempre está abrindo novas portas. Ele está confiando no Senhor. Ele já abriu não apenas uma empresa, 2 empresas, 3 empresas. Ele não está preocupado. Aí passou um governo de esquerda, entrou de direita, saiu, entrou de esquerda de novo. E ele está prosperando, ele está sendo abençoado. Por quê? Porque a expectativa dele não está em homens, não está na política, não está no governo, não está na economia. A expectativa dele está na palavra do Senhor, que diz que Ele está fazendo algo novo. E não é amanhã, não é 2027, é hoje, é agora. É agora. Perceba que ministerialmente você tem muitas oportunidades de servir a Deus. Eu não sei quais foram as suas resoluções para a virada de ano. A gente sempre faz resoluções para a virada de ano, para começar um novo ciclo, uma nova temporada. Eu quero te perguntar se você já começou a fazer algo a respeito disso. Só quero te avisar que já passaram 4 dias já, de 2026. Mas você marcou para segunda-feira, eu te entendo. Segunda-feira é amanhã. Vai ser o 5º dia. Porque tem pessoas que não tomam postura, não têm iniciativa. E Deus, Ele está movendo e está perguntando, você não está percebendo que eu estou fazendo algo novo? E não é para depois, é para agora. Eu quero te abençoar agora. Eu quero te salvar agora. Se veio pessoas aqui nessa noite, não dá para eu perceber quem é quem aqui. Talvez você está vindo aqui nos cultos já há 1 mês, 2 meses e nunca tomou uma decisão pública de confessar Jesus como Senhor e Salvador. Aí você fica pensando, não, no próximo culto eu vou. Quando o outro pastor pregar eu vou. Eu quero dizer para você que hoje é o tempo da sua oportunidade. O que Deus quer fazer na sua vida não é para amanhã, é para agora. Tudo que tem que ser feito, que depende de nós, é para agora. Porque Deus já está se movendo. Quantos creem que Deus já está se movendo a teu favor? Você poderia dar mais um aplauso bem forte a Ele? Glória a Deus. Faça a sua parte, que Deus fará dele. Vira para o seu irmão, para você poder falar um pouquinho com ele agora. Diga para ele assim, faça a sua parte, e que Deus faz a dele. Quantos creem nisso? Quantos creem que Deus não falha? Que Deus é fiel? Deus sempre vai fazer a parte dele. Qual é a nossa parte? A nossa parte é o possível. Diga assim, a minha parte é o possível. Diga mais forte, a minha parte é o possível. E a parte de Deus é o impossível. É dessa forma, olha o que diz o texto aqui na parte B do versículo 19.
Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Ele começa nos dizendo coisas que temos que fazer. Somos nós que temos que deixar o passado, esquecer das coisas antigas. Mas agora entra uma parte que nós não podemos fazer. A gente não tem capacidade de, criar caminhos no deserto, principalmente naquela época, que a engenharia não era tão sofisticada como hoje. Naquela época, eles não tinham como criar rios no deserto, talvez hoje tenha. Mas nós estamos falando de milhares de anos atrás. O sentido é que o milagre é Deus quem faz. Eu dou o meu passo, eu faço o que tem que ser feito. Se eu estou discernindo, entendendo que existem coisas que eu preciso me livrar da minha vida, sou eu que preciso compreender isso, aceitar isso, decidir jogar fora. Então, é você que vai fazer a faxina da casa. Aquela senhora que apareceu, ela que tinha que ser a primeira a começar a tirar as coisas que não prestam mais. Ela poderia até contratar uma empresa, mas ela tinha que decidir o que jogar fora. É a parte nossa. É você que decide, é você que compra os sacos de lixo. É você que coloca os lixos dentro dos sacos. De repente são tantas coisas acumuladas que vai ser necessário você contratar aquele container de entulho, sabe? Quando tem muito lixo na casa, aí você contrata, a empresa coloca na frente da tua casa, você tem que pagar por isso. É você que faz, é você que liga, é você que toma a atitude. Porque como eu falei, Deus está disposto a fazer a parte dele. E a parte dele é construir caminhos que não existem na tua visão, mas na visão dele, esse caminho ele prepara para você. E se nessa caminhada, no meio do deserto, como ele diz, os caminhos no deserto, a caminhada no deserto não é fácil. Vai ser necessário ter ali uns riachos, águas para beber. Deus fala, não se preocupa não, que a provisão eu vou dar, eu vou criar também rios no meio do teu deserto. Você não tem capacidade para fazer isso, mas eu tenho. Eu só quero que você esqueça o teu passado. Eu só quero que você não fique apegado às coisas antigas e comece a andar por esse novo caminho. Esse texto aqui de Isaías 43, ele acontece num contexto em que o povo de Israel estava exilado na Babilônia. Essa palavra então, para o povo de Israel, era uma palavra de libertação. Mas não era a primeira vez que eles seriam libertos. Você que conhece um pouco da história do povo hebreu, você sabe que muito tempo atrás eles passaram 430 anos escravizados no Egito. E foram libertos também. E Deus fez justamente isso que Ele está prometendo de novo. Deus fez a água brotar da rocha, Deus fez um caminho para eles no deserto. Deus colocou a nuvem de glória durante o dia para cobri-los do sol quente do deserto. Colocou uma coluna de fogo à noite para iluminar, mas também para aquecê-los do frio da parte noturna do deserto. Deus providenciou tudo. O que Deus está falando para ele é o seguinte: não fique traumatizado com o seu passado, porque o que eles lembravam, o que essa geração lembrava, é que eles tinham sido levados cativos da sua terra para a Babilônia. A memória deles era terrível, porque a lembrança era o exército babilônico invadindo a cidade, matando pessoas, prendendo outros, derrubando e queimando suas casas, quebrando os muros e levando eles escravizados para uma terra distante. Era a memória. Mas Deus está falando, não fique lembrando dessas coisas. Não fique apegado no tempo ruim da sua vida. Olhe para frente, porque eu estou fazendo coisas novas para vocês. E se necessário, eu vou construir de novo um caminho no deserto. Eu vou fazer tudo de novo por vocês. Eu vou fazer a água fluir para saciar a sua sede, suprir as suas necessidades. Deus sempre dá a solução certa para o problema que nós estamos enfrentando. Você precisa confiar em Deus. Você tem que ter coragem para largar esse passado e falar: Deus, eu vou tirar essa mochila pesada das minhas costas e vou seguir com mais leveza, caminhando com o Senhor, experimentando a novidade que o Senhor tem prometido para mim. Eu contei no culto das 7 da manhã para os irmãos que estavam aqui, que eu tive uma experiência assim de
uma vez carregar muito peso nas costas. Na época eu era militar ainda, a gente fez um exercício de liderança, mas era um exercício operacional. Então ele começava muito cedo pela manhã o exercício, nós nos apresentávamos totalmente equipado para uma operação militar. A mochila era totalmente equipada com munição, com roupas de troca, com os kits necessários que nós carregamos, ferramentas e muitas coisas. A mochila devia ter uns 25 quilos no início. E a gente passava o dia inteiro fazendo vários exercícios operacionais. E uma certa fase do dia, isso já era tipo umas 4, 5 horas da tarde, a gente tinha que atravessar um igarapé, um rio, fazia parte do exercício. Só que a gente aprende no exército a impermeabilizar a mochila. Para quê? Para não molhar nada, não estragar nada que está dentro, e também, quando molha, fica muito mais pesado. Entretanto, eu, Irenildo, bizonho, não consegui impermeabilizar bem. E quando a minha mochila entrou na água, todo o meu fardamento estava dentro, molhou. E a mochila ficou muito mais pesada. E era só o início do exercício. Saímos da água e começou, então, uma marcha de 30 quilômetros de volta para o lugar de origem. E já era a madrugada inteira isso acontecendo. Chegou uma fase da marcha que eu não dava mais conta de carregar aquela mochila. Meu ombro já estava totalmente dormente, dolorido, eu não conseguia colocar a mochila nas costas para caminhar mais. E eu estava muito longe do local que a gente tinha que chegar. E eu estava numa situação muito difícil. Por quê? Eu estava carregando um peso desnecessário por um erro que eu cometi. Enfim, para completar a história, por Deus, um amigo tinha um relaxante muscular no bolso. Ele me deu, fez efeito em 10 minutos, eu fiquei bonzinho, completei o exercício. Mas eu quero dizer que na vida, muitas vezes é assim. Tomamos decisões, deixamos, acontecer coisas, como foi o meu caso, que aumenta muito mais o peso do que é necessário. Eu não podia deixar minha mochila para trás, a minha mochila era necessária, mas aquele peso todo não. E eu quero te perguntar, o que você está fazendo para aliviar a sua carga? O que você está fazendo para, não ficar carregando ressentimentos, como eu já falei, no seu coração? Você prefere viver essa vida pesada, travada, do que vencer o seu orgulho e perdoar alguém que precisa ser perdoado? E eu não digo nem que precisa por causa dele, precisa por causa de você mesmo. Você vai continuar, andando curvado, carregando um peso imenso, podendo, tomar uma atitude de fé e resolver coisas que não foram resolvidas ainda. Porque de alguma forma tem pessoas que encontram um certo prazer no sofrimento. E preferem não resolver coisas e continuar carregando esses pesos horríveis e sofrendo, do que se liberar para experimentar algo novo de Deus. Eu falo disso na tua vida espiritual. Eu falo da necessidade que você tem, quem sabe, de se prostrar diante da presença de Deus e clamar por misericórdia. E se libertar desses pecados que você está carregando escondido, mas que pesa, tira o teu sono. Porque a voz do acusador se aproveita dessas brechas que nós damos para aumentar o peso da nossa caminhada. Só que a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa os seus pecados alcança a misericórdia. Provérbios 28, 13. Talvez o preço é só você confessar, ser vulnerável diante de Deus, diante de alguém. Quem sabe é uma relação dentro do casamento isso. Mas você está carregando peso e Deus está te mostrando. Ele quer restaurar a tua casa, Ele quer restaurar a tua família, Ele quer restaurar o teu relacionamento matrimonial. Mas você está empurrando isso com a barriga e chega uma hora, amados, como aconteceu comigo. Fala assim, eu não dou conta mais. Eu não aguento mais, está doendo. Eu não suporto mais andar com esse peso todo.
Aí eu tive uma intervenção que me ajudou. No nosso caso espiritual, Deus está disposto a nos dar o remédio necessário para aliviar nossas dores e fazer a gente caminhar adiante até chegar no destino final. Mas você tem que reconhecer. Você tem que pedir ajuda. Foi o que aconteceu comigo. Os militares são muito vaidosos, né? Porque os homens têm esse negócio, um quer ser melhor que o outro. Então, para eu reconhecer que eu não dava mais conta, meus amigos estavam lá inteiro caminhando. Falei, cara, eu não dou conta não, me ajuda aí. Aí veio uma ajuda, veio uma solução. Quem está ligado, diga amém. Vamos terminar? O novo de Deus, para nós, destrava outras pessoas. A vida do crente tem que ser assim. A vida do crente, quando você está abençoado por Deus, quando está vivendo essa novidade que Deus proporciona para mim e para você, essa bênção não é só minha, essa bênção não é sua, essa bênção alcança as pessoas que estão ao nosso redor. Vamos ver o texto bíblico, versículo 20. Diz assim: os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos. Qual o motivo que Deus vai fazer isso? Ele diz: para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Esse texto é incrível, maravilhoso, está dizendo que os animais que habitam naquele lugar deserto, eles glorificarão a Deus, porque Deus agora providenciou águas no deserto. É interessante, talvez ele podia achar assim, o animal, né? Poxa, Deus é tão bom, está me abençoando, ele está iludido. Na verdade, Deus estava abençoando o seu povo, o seu escolhido. A bênção que esses animais estavam desfrutando é porque eles estavam num ambiente que tinha alguém abençoado por Deus. E isso tem que ser o nosso estilo de vida. Você se liberta do acúmulo de coisas velhas, você deixa o teu passado no seu devido lugar, lá atrás. Agora a luz resplandece sobre você, Deus manifesta coisas novas na sua vida. Agora você é curado, você é liberto, você é próspero, você é feliz, você é abençoado em todas as áreas. O que acontece? Tudo que está ao teu redor, as pessoas que te cercam, elas serão abençoadas por tua causa. Isso é maravilhoso. As mulheres, a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Quer ver uma casa feliz é com uma mulher feliz, uma mulher alegre. Agora uma casa triste, possivelmente tem uma mulher amargurada lá dentro. Uma casa, indo para os homens agora, os homens também têm sua responsabilidade de prover, de proteger, de dar segurança emocional, física e espiritual para o seu lar. Agora o homem que é fraco espiritualmente, emocionalmente, que está cheio de mimimi, todo complexado, não tem firmeza, não toma decisões. Davi falou para Salomão, seu filho, antes de assumir o reinado: seja homem. Então homens que são presos no passado, eles não conseguem exercer o seu papel de autoridade dentro da sua casa. E não é uma autoridade como um ditador, não. Uma autoridade que ama, que dá firmeza e segurança para a mulher e para os seus filhos. Mas quando o homem se torna um homem de Deus, quando o homem se posiciona, que ele permite Deus curar daquele passado. Eu sei que tem muitas coisas ruins que acontecem com meninos. Infelizmente, vou tocar num ponto aqui, é só um parênteses que eu vou abrir. Aqui no norte do Brasil tem um índice muito grande de abuso sexual com meninos também. E talvez você passou por isso, não foi culpa sua. Mas quando você se expõe à presença de Deus, Ele pode curar a tua alma, as tuas emoções, Ele pode firmar a tua identidade. E Ele diz para você, assim como Davi disse para Salomão, seu filho: seja homem, você é homem. Se isso de horrível aconteceu contigo lá atrás, permita ser curado e deixa lá atrás, se posicione agora como o homem que você é, porque a tua família depende da sua hombridade. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Os jovens são jovens de Deus.
O apóstolo João escreve: jovens, sois fortes, porque a palavra de Deus habita em vós. Se na tua casa você é um crente sozinho, se posicione como um jovem cheio do Espírito Santo. Deus está te fortalecendo para você ser aquilo que Ele quer que você seja. Ah, mas a minha casa é uma bagunça, meus pais separaram, é um trauma completo, é uma briga, uma gritaria, palavrão, pornografia. Mas você é um jovem cheio do Espírito Santo. E Deus está fazendo coisas novas lá na tua casa através de você. Amém ou não amém, pessoal? O novo de Deus destrava outras pessoas. O novo de Deus na sua vida abençoa a tua casa, abençoa a tua sala de aula, abençoa o teu local de trabalho, abençoa os teus funcionários, você que é um empresário, abençoa o teu setor lá no serviço público. Deixa a luz brilhar na sua vida e viva o novo de Deus.